Queria chamar aqui à frente o nosso irmão Gessé. Ele está incumbido hoje de trazer a mensagem para nós. O Gessé é seminarista na nossa igreja, irmãos. Tem se preparado aí para o ministério pastoral. E a igreja está fornecendo um apoio para ele, tá? Então que Deus venha utilizá-lo, né? Vamos fazer uma oração. Vem cá, Gessé. Vamos orar pelo nosso irmão. E que Deus conduza aqui essa mensagem. Que seja fixa em Cristo sempre. E que Deus o ajude. Oremos. Eterno Deus e Pai, eu quero neste momento pedir que o Senhor conceda a Tua graça, a condução do Teu Espírito Santo, à vida do Teu servo Gessé. Que ele, Pai de amor, seja objetivo, coeso, centralizado em Cristo, em tudo aquilo que Ele vem a dizer. Que a Sua palavra nos exorte, que a Sua palavra faça sentido em nossos corações e que Cristo seja formado em nós, cada vez mais. Obrigado, Pai. É o que eu oro, na dependência do Teu Espírito e conforme a Tua soberana vontade. E oramos em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos. Irmãos, abram no Evangelho de João, capítulo 12. Capítulo 12, o versículo 20, até o verso 28. Capítulo 12, verso 20. Amém? Diz assim o texto. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido. Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E verso 28. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Amém? Irmãos, não vou orar, o pastor já orou. Só quero introduzir com os irmãos antes de começarmos o texto. Eu intitulei essa mensagem, com a ajuda do meu irmão Rodrigo, colocando a agonia do Filho de Deus. O texto, ele no final e na metade deles, nós vamos ver que a centralidade do texto está especificamente tratando da agonia de Cristo por conta da nossa culpa, por conta do nosso pecado e aquilo que ele passaria. Esse vai ser o grande tema da nossa mensagem, a qual vai emanar desses versos. Mas antes, eu quero introduzir com os irmãos e quero voltar. Eu não quero fazer nenhuma introdução exuberante, mas eu quero voltar somente no verso 17 até o verso 19, para que nós possamos compreender esta passagem. O verso 17 diz: a multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro, e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E o verso 19 diz, e assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Irmãos, é exatamente nesse verso a qual nós vamos ter uma quebra de texto e uma ruptura. Por quê? Aqui João ele estava enfatizando o triunfalismo a qual Jesus recebeu da parte daqueles que estavam o seguindo.
Só que quando nós chegamos no verso 19, João ele revela que os fariseus, eles captaram algo. Eles captaram algo que talvez nós cristãos não captamos, ou se estivéssemos ali não captaríamos. A qual o Cristo que veio sobre a terra, ele veio não só para Israel, mas ele veio para todos naquele que crê. Para todos aqueles que nele crê. Ou seja, ele veio para todas as nações, para todas as tribos, para todos os povos, para todas as línguas. E é evidente que eles percebem isso quando eles dizem: não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. João ele vai enfatizar que o mundo, os olhos do mundo, vai se voltar para Cristo. Os olhos daquela nação de Israel se voltam para Cristo. Os olhos dos gentios, dos helenos, dos gregos, se voltam à pessoa de Jesus quando ele estava ali em Israel. E é com essa introdução que eu quero que os irmãos prestem atenção nessa mensagem, sabendo que Cristo, os olhos dele não foi somente para Israel, ou a obra dele não foi somente para Israel, mas para que todo mundo visse a mensagem dele, a propagação dele, a obra dele, ela alcança não somente israelitas, para a qual ele veio, e o que rejeitaram, mas para todo o povo, para todas as nações. E é isso que o teólogo João enfatiza. Vamos entrar no verso 20 e os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer. O verso 20 vai dizer: ora, daqueles que estavam acostumados a subir para que pudessem adorar na festa, havia alguns gregos. Por um momento, a história desvia a atenção dos judeus e as focaliza nos gregos. A passagem não se refere aos helenistas, por exemplo, que aparece em Atos 6:1, ou aos judeus de fala grega, mas aos helenos gregos. Não acreditamos que o sentido que o autor deseja passar seja que os gregos estariam entre os adoradores judeus comuns. Ao contrário, o sentido é que esses gregos eram os que estavam acostumados a subir a adorar na festa. Em outras palavras, esses provavelmente eram gregos que faziam parte do grande grupo de adoradores que comumente eram chamados prosélitos. Aqui mais como os prosélitos do portão, ou tementes a Deus. Isso vai aparecer em Atos 10:2, por exemplo, com uma referência a Cornélios. Ou os incircuncisos convertidos à religião monoteísta dos judeus. Então, se fôssemos perguntar quem são esses gregos, quem são esses gentios que subiram até a festa, que estavam acostumados a subir na festa para o encontro ali em uma reunião solene. Esses eram helenos, gregos helenos. Não eram nem judeus de fala grega, que as escrituras vai nos apresentar alguma hora ou outra, e nem eram judeus de fala grega, mas eram helenos. Com isso, esses gregos, pois eram gentios que tinham desistido de adorar a muitos deuses e tinham passado a adorar o Deus único, Deus de Israel. O fato de que essas pessoas tinham acesso ao templo para prestar adoração religiosa fica claro em Isaías 56, 6 ao 7. Diz assim o texto de Isaías: e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para prestarem culto, todos os que guardarem o sábado sem profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses o trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E vou enfatizar. Será chamada casa de oração para todos os povos. É por isso que eu introduzi dessa forma. João quer nos chamar a atenção de que, de fato, Cristo não veio somente aos judeus, mas a todos os povos. E quem capta isso primeiro? Eu achei estranho quando eu vi isso no texto. Os fariseus. Os fariseus revoltados percebem isso. Na vida, na obra de Jesus. Eles contemplam a Cristo e percebem, ele está começando a atrair a todos, estamos perdendo.
Irmãos, quando nós percebemos que gregos, gentios sobem para a festa, e a gente vai perceber que eles vão querer ter contato com Cristo, existe uma grande aplicação para nós aqui já. Porque gregos, gentios, a qual não fazia parte do povo de Deus, a instituição israelita, eles já desejavam ver a Cristo. E qual é a grande aplicação? A grande aplicação para nós seria que, em nossa presença aos cultos, em nossas orações, em nossos devocionais, o maior desejo de nossa alma deveria ser ver Jesus. Percebe? Estamos aprendendo com os gregos, que subiram numa simples festa. Eles desejavam ver o Cristo glorioso. Ter nosso relacionamento com Ele fortalecido, nossa dependência dEle encorajada, dando prosseguimento à nossa conformidade com Ele, a fim de mantermos nossa comunhão com Ele e obtermos participação de Sua graça. Perdemos nosso objetivo de vir ao culto, se não viemos para ver a Cristo. Esse é o teu objetivo, de vir ao culto, de prestar suas orações, de fazer seus devocionais. É querer ver a Cristo. Não tem outro objetivo, não tem outro foco, não existe outro motivo para cristãos verdadeiros querer ter contato com as coisas sagradas, senão ver a Cristo. Percebe, irmãos? Aprendemos com os gregos aí já logo no início. Eles queriam ver, fitar os seus olhos em Cristo. Os irmãos vão compreender. O verso 21 e 22 vai dizer: Então estes vieram a Felipe, aquele de Betsaida da Galileia, e ficaram pedindo-lhe: Senhor, desejamos ver Jesus. E eu quero unir o verso 22. Filipe foi e disse a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Esses gregos desejavam ter uma entrevista com Jesus. Não surpreende que eles hesitassem em procurar o Senhor diretamente. Não está claro para eles se Cristo os receberia para uma conversa. Então pedem a Filipe que atuem como intermediário. Isso vai ficar claro para os irmãos, porque a dúvida dos gregos era se Cristo os receberia. Os irmãos vão perceber. Será se Cristo os receberia, sendo que esse Cristo veio para um povo específico, um povo israelita? Eis a dúvida dos gregos. Será se o Cristo vai me receber? Então surgem algumas dúvidas quando olhamos para esse texto. E deveríamos fazer algumas perguntas como estas. Por que razão eles escolheram Felipe? E por que ele, por sua vez, consultou André? Será que esses dois homens falavam grego melhor do que os outros? Seria apenas uma mera coincidência que dentre os 12, esses dois discípulos sejam os únicos que aparecessem desde o começo com o nome grego? Ou deveria ser uma razão totalmente diferente para esses dois homens, para que eles ocupassem papéis de destaque nessa história? Um fato engraçado, irmãos, que o William Hendricks vai falar no seu comentário, é que nós não podemos cravar um martelo aqui. Nós não sabemos. Nós não sabemos de fato qual é a motivação e por que Filipe e André são protagonistas aqui no começo desse texto. Mas o fato, a questão é que os gregos se dirigiram a Filipe, polidamente, educadamente. E a expressão desejamos ver Jesus não pode significar queremos ver como ele é, para satisfazer a nossa curiosidade sobre ele e assim poder contar aos nossos amigos que deliciamos nossos olhos com a visão dessa celebridade. Então está claro, e é forçar o texto a achar que eles procuraram Jesus com um sentimento de, olha, conhecemos a celebridade, Jesus, e voltar correndo para a sua terra e contar, nós vemos aquela celebridade, vemos o grande e famoso Jesus. Uma das motivações não é essa.
Tampouco significa queremos propor a Jesus que ele esqueça os judeus rebeldes e que de agora em diante nos prega o evangelho somente a nós os gregos. Não era essa a intenção. Esse tipo de interpretação vê muito mais do que o texto apresenta. Com vista o que se segue, parece-nos que o desejo dos gregos, e presta atenção nisso daqui, teria alguma coisa a ver com o grande tema da salvação. Estamos falando de gregos, irmãos, gentios que não tinham contato com Cristo e se aproximam querendo ver Cristo por uma razão que nos parece no texto: compreender a salvação em Cristo Jesus. Deveríamos fazer algumas perguntas aqui. Primeiro, será que eles queriam ver Jesus porque a sabedoria dos gregos tinha naufragado? Por ter falhado em satisfazer os mais profundos reclamos da alma? Sabemos que eles gostavam de filósofos e buscavam sua sabedoria em filósofos. Eles buscavam satisfazer as suas almas em intelecto somente, com a própria inteligência e sabedoria humana. Ou, com base no que tinham ouvido sobre Jesus, eles estavam esperançosos de que ele pudesse vir a fornecer aquela paz espiritual à mente de que não tinham conseguido obter em nenhum outro lugar. Isso não é tão provável. Mas a questão é que o pedido dos gregos apresentava um problema duplo. Em vista do que Jesus tinha dito em outras ocasiões, e aqui eu me refiro ao que o texto vai nos mostrar. Por que existe um problema aqui? E por que aqui você começa a perceber, porque talvez eles chegaram e não foram correndo direto a Jesus, a qual era o desejado era Cristo. Mas por que eles foram a Filipe e Filipe foi a André e ficou nessa história? Por algumas razões, talvez. Que o livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 5, dá para colocar, eu falei que não ia pedir, mas eu menti, desculpa. Mateus capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Não se dirijam aos gentios. Talvez isso colocou uma dúvida na cabeça deles. Coloca 15 e 24, por favor. Do mesmo livro. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E os irmãos acham que será que talvez essas palavras de Cristo colocaram dúvida na cabeça de alguns gregos? Eu acredito que certamente é provável. Ele poderia coerentemente acertar receber bem os gregos? Talvez. Mas, por outro lado, não tinha ele falado sobre outras ovelhas, não deste aprisco, que tinha de se reunir? Eu acho que é o último texto que eu vou pedir, Mateus 8, 5. Mateus 8, 5. E vai até o 13, tá? Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele a um centurião pedindo-lhe ajuda. Pode passar. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhes disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo de meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos outros que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. E o último. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, seu servo foi curado. Prestou atenção na fala de Cristo sobre vir povos do Ocidente e do Oriente? Então, qual seria a atitude de Jesus para com os gregos? Os receberia ou se recusaria a falar com eles? Será que Jesus, ao receber os gregos, não estaria atiçando a ira do povo judeu? Especialmente se a conversa acontecesse no templo? Então, o problema sendo grande demais para Filipe, ele consultou seu amigo e compatriota André. André e Felipe, hesitando tanto em ofender os gregos, como também em encorajá-los, expõe o pedido, então, ao próprio Jesus. Perceberam o problema? Vamos para o verso 23 e 24. Então Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem deve ser glorificado. Muito solenemente eu lhes declaro, a menos que o grão de trigo caia na terra e morra, ele ficará só. Mas se morrer, produz muito fruto. E é aqui que vamos começar o grande clímax de toda essa passagem. Porque os versos 23 e 24 vão fazer Jesus pronunciar palavras poderosas. Por quê? No pedido dos gregos, Jesus vê sua semente, isto é, numerosa posteridade espiritual. Isso fora prometido ao Messias, a ele mesmo, Cristo, como fruto de seu sacrifício voluntário, a qual estava prestes a acontecer. Quando sua alma fizer a oferta pelo pecado, ele verá sua semente, diz Isaías 53, verso 10. A parte de seu sacrifício voluntário, Jesus nada podia fazer por esses gregos. Então é aí a qual Jesus percebe: chegou minha hora. Será que eles entendiam isso? Eles entendiam que um Messias terreno, independente de quão famoso pudesse ser, pense no louvor que recebeu por ocasião de sua entrada triunfal, não lhe serviria de nada? Será que eles entendiam plenamente que era somente por meio de sua expiação substitutiva que ele, o Messias espiritual, poderia salvá-los? Será se foi com isso? Será se foi por esta motivação que os gregos foram atrás de Cristo? Para enfatizar esse pensamento, Jesus imediatamente fala sobre sua morte. Ele diz: é chegada a hora em que o Filho do Homem deve ser glorificado. Anteriormente, ele tinha indicado que o momento decisivo, a hora do sofrimento mais amargo, não tinha ainda chegado. Vimos isso com o pastor pregando em João 7:30 e 8:20, a qual Jesus vai pronunciar: a minha hora ainda não chegou. Porém agora, nesse texto, Jesus exclama: agora ela chegou. O termo hora nem é preciso dizer, não pode ser interpretada de modo literal demais, como se referindo exatamente a 60 minutos. Esta diz respeito à hora designada, o momento em que o Senhor entraria no vale do sofrimento mais intenso, seguido pela recompensa justa e prometida, a ressurreição, a ascensão e a coroação de Cristo. No clímax de sua humilhação, seguida imediatamente da exaltação gloriosa, o Filho do Homem é glorificado. O brilho de sua graça e majestade de sua verdade são realçados. O Pai, ao entregar o seu Filho para morrer na cruz e garantir-lhe a recompensa prometida, exibe os atributos divinos, como amor, justiça, onipotência, fidelidade, etc. Em toda a sua beleza indescritível e majestosa, eles são exibidos publicamente para que todos os que têm olhos vejam. Então é dessa hora a qual Cristo está falando. A hora dele ser levantado em um madeiro. A hora do clímax chegar.
O pastor estava me falando, né? Está chegando a hora. Quando nós nos aproximamos dos capítulos 12, do capítulo 13, do capítulo 14, por aí vai, até terminar o Evangelho de João, vamos nos aproximando de ver Cristo, clímax. Os seus atributos divinos sendo exaltados na cruz de Cristo. E ali está a sua glória. Se você vê Cristo sendo levantado e não enxerga os atributos divinos, a justiça, o amor, a graça de Deus, a ira de Deus, então você não está percebendo a glória de Cristo. Porque a glória de Cristo está exatamente concentrada nisso. Deus sendo exaltado, seus atributos sendo exaltados, no grande clímax, Cristo sendo levantado. E Cristo percebe isso com a fala dos gregos. Ele percebe o mundo vindo à sua volta, ele percebe gregos, gentios, israelitas, vindo ao seu encontro, querendo falar com ele, querendo resposta, querendo saber quem é esse Cristo, quem é esse famoso, e ele percebe. O que o Pai me prometeu em Isaías 53 está começando a se cumprir. E é disso que João está falando. Com vista à necessidade absoluta de sua morte, Jesus acrescenta: muito solenemente eu os declaro, a menos que o grão de trigo caia na terra e morra, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Para você que nunca compreendeu essa passagem, a parte da cruz não existe nenhuma colheita espiritual, é necessário a morte substitutiva, é disso que Jesus está falando. A ilustração era muito clara, especialmente no momento em que foi dada, apenas uns poucos dias antes da festa religiosa da colheita da Páscoa. As sementes tinham sido enterradas no solo. Como são sementes, elas morrem, ou morreram. Mas, por meio desse mesmo processo de dissolução, elas tinham produzido colheita abundante. Se uma semente não for semeada, ela permanece só. Não produz fruto algum. Do mesmo modo, se Jesus não morresse, ele permaneceria sozinho, sem fruto espiritual, almas salvas para a eternidade. Sua morte, entretanto, resultaria em colheita espiritual abundante. É disso que Cristo está falando, quando ele diz: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Ele está usando uma semente para exemplificar aquilo que ele iria fazer, morrer, para que frutos, para que almas pudessem entrar. Ele é o nosso irmão mais velho. É isso que o texto está dizendo. O verso 25 e 26, estamos falando de Cristo. Talvez você diga: cadê as aplicações para mim? Chegará. Agora. Verso 25 e 26 diz: aquele que ama a sua vida, a perde. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preserva com vista à eternidade. Se alguém me serve, então me siga. E onde eu estou, ali também o meu servo estará. E se alguém me serve, o Pai o honrará. A verdade solene afirmada no versículo 24 se aplica a Cristo e a Ele somente. Somente Ele morre como substituto. Ao fazê-lo, produz muito fruto. Mesmo assim, existe um princípio semelhante que opera na esfera do homem. E aqui isso nos importa, como também o primeiro nos importa. É aquele afirmado no versículo 25 e 26. A relação entre duas leis, uma que se aplica a Cristo e outra aos seus discípulos, pode ser resumida como se segue. Primeiro, quanto a Cristo, para que haja fruto, ele tem de morrer. Existem duas leis aplicadas nessa ilustração de Jesus, duas leis. Quanto a Cristo, para que haja fruto, ele tem que morrer. E quanto aos seus discípulos e quanto aos cristãos, eles devem dispor-se a morrer pela causa de Cristo. É isso que o texto está dizendo. Naturalmente, nós sabemos que nós não podemos fazer isso sozinhos, irmãos. Mas o que o texto está nos chamando a atenção é para essas duas leis. Se Cristo não morresse, nunca poderíamos ser salvos.
se a semente ela não se enterrasse, não daria fruto. E logo o que Jesus ensina no próximo versículo é: a mesma coisa necessita para um verdadeiro cristão, para um verdadeiro filho de Deus, que é se dispor a morrer pela causa de Cristo. É verdadeiramente ter um afeto, um sentimento, se necessário for, morrer, se enterrar pela causa de Cristo. E isso começa na conversão, a qual estávamos moribundos, sem esperança, sem uma gota de espiritualidade, sem piedade. E Cristo nos chama. Ali começa a morte de um verdadeiro cristão. É ali, irmãos. E se verdadeiramente fomos salvos, essa verdadeira salvação nos levará a nos dispor a uma verdadeira morte por Cristo. E é disso que o texto está dizendo. Como Cristo se enterrou para dar fruto. Não é um texto evangelístico, poderíamos aplicar, está vendo? Você tem que se enterrar para dar muito, para o evangelismo ser bom. Não é disso que o texto está dizendo. Não é eu tenho que sumir, outros textos dizem isso. Mas aqui o texto está dizendo, como cristão, eu tenho que estar disposto a morrer pela causa de Cristo. E enfatizo, sabemos que por nós mesmos, nunca faríamos isso. Mas um verdadeiro cristão, a qual o Espírito Santo habita e o sela, e nunca mais perderá a sua salvação. Cristo opera esse poder nele. E eu confio nisso pelas Escrituras. Cristo faz isso num verdadeiro cristão. Alguém que era drogado, viciado, gostava de pornografia, gostava de ir em casas de boate. Ele verdadeiramente, quando conhece a Cristo, ele rejeita, ele odeia, ele sente nojo. E tem um afeto mudado pela graça de Cristo. Isso é morrer. E a morte começa aí. E duas passagens paralelas nos evangelhos dizem a mesma coisa. Existem outras passagens nos evangelhos, mas eu quis destacar duas, que se encontra em Marcos 8, 34, 8. Não precisa pôr, eu coloquei aqui. Obrigado. Diz assim: então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua alma está em jogo. Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Nada. Se alguém se vergonhar de mim, Cristo diz, e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E outra passagem que está se referindo à mesma coisa, em Mateus 37, 39, diz, e essa aqui mexe mais com o nosso coração: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. Quem todavia perde a sua vida por minha causa a achará. E existe uma grande aplicação aqui já nesse texto que seria: aquele que neste mundo, ou seja, no meio da presente geração adúltera e perversa, se dispõe a se sacrificar sua vida por Cristo e pelo seu evangelho, aguardará e preservará de modo que florescerá na vida eterna e nas mansões celestiais. Se alguém o serve, então o siga pelo caminho todo, tendo em mente que o caminho da cruz leva à morte, mas será seguida de coroa. Você participará com ele da glória dos céus, habitando para sempre em sua presença. Além disso, o Pai, que ama o Filho, honrará, pois ele honra aqueles que honram o seu Filho. O que poderíamos desejar mais depois de um texto como esse? Morte absoluta de nós mesmos. É o que o texto nos propõe. Morremos para os nossos desejos e vivemos para os desejos de Cristo. Eu poderia
exemplificar de várias maneiras, eu poderia trazer várias aplicações ou figuras e tais, mas o texto é objetivo, irmãos. O que Cristo está nos chamando é morrer para nós e viver para Ele. Não tem outra aplicação para este texto. É morra para si e viva por Cristo e pelo Evangelho. E mesmo que você não se sinta assim e seja um cristão salvo, Cristo trabalhará isso em você se você é um verdadeiro cristão. Agora, um alerta também para nós, para mim. Se minha vida não está correspondendo com isso, eu duvidaria muito da minha salvação. Muito. Eu postei esses dias e eu gosto muito dele, não pela sua teologia, mas pela vida. Robert Moore McCheyne, acho que é isso que diz. Um homem que devotou a sua vida a Deus, um jovem. Se os irmãos estudarem a biografia dele, vai dizer que as pessoas que olhavam para ele diziam: este jovem, ele é um jovem que não é como os demais. Nele, dizem que na Escócia, ele era presbiteriano. Não existiu um pastor que tivesse uma fama de santidade tanto quanto aquele jovem. A sua vida não durou nem 30 anos, se eu não me engano. Mas é disso que Jesus está chamando. Sermos jovens, homens, mulheres, que separem sua vida a Cristo. Que desejem, que querem santidade. Que desejam a Cristo. Como um jovem como esse. Poderia destacar outros que os irmãos já conhecem, mas eu digo sobre ele porque essa semana, através da vida dele, Deus falou muito comigo e apanhei bastante. Mas o verso 27 e 28 diz: agora minha alma está perturbada e o que devo dizer? Pai, livra-me desta hora. Mas para este propósito eu vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz veio do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Jesus vem falando da aproximação de sua morte. Morte eterna. Como uma necessidade absoluta. Mas a contemplação da terrível provação enche sua alma de uma angústia infinita. Ele clama: agora minha alma está perturbada. A expressão minha alma é simplesmente eu, como se ele tivesse dito: agora eu estou perturbado. As duas expressões são usadas com frequências, por exemplo. O verbo perturbado ou agitado indica que essa poderosa perturbação na alma de Cristo já estava acontecendo há algum tempo. E agora se tornou muito intensa a partir de seu insight do que iria acontecer. Os horrores da cruz eminente estavam sendo sentidos agora como nunca. Cristo sabia, eu acredito, desde sua infância, do seu propósito e para que ele veio. Mas um texto como esse, irmãos, nos faz perceber que Cristo, como nunca, percebeu para o que ele veio. E nós pensamos que os nossos pecados causam pouco terror para Deus. Nós pensamos que essa culpa a qual Cristo levou causou pouca agonia em Cristo. Mas não foi. Vemos isso nessa passagem. Não se escandalize, mas Calvino, comentando esse trecho, ele vai dizer o seguinte: esta declaração, a princípio, parece diferir amplamente do discurso precedente. Ele havia exibido extraordinária coragem e magnitude por exortar os seus discípulos a não sofrerem a morte, a não enfrentarem a morte, mas de bom grado e entusiasmo a desejarem, sempre que necessário. E agora, ao esquivar-se da morte, ele confessa, segundo Calvino, sua covardia. Contudo, nesta passagem, nada existe que não esteja em perfeita harmonia
vamos perceber a humanidade de Cristo aqui. Como todo crente bem sabe de sua própria experiência. Se os homens desdenhosos se riem disto, não carece que nos admiremos, pois isto não pode ser compreendido senão pela prática. O sofrimento, eu digo. Além disso, era muitíssimo útil e mesmo necessário para a nossa salvação que o Filho de Deus tivesse a experiência de tais emoções. Calvino vai tratar isso como uma covardia. E alguns se riem de Cristo, como fizeram na cruz. Mas percebe, isto era necessário para que o Filho de Deus morresse na cruz. Isso era necessário, essa experiência emocional a qual Cristo teve, de agonia. E os irmãos vão perceber que isso vai ficar claro, porque Calvino, ainda comentando esse texto, ele vai dizer: em sua morte, devemos principalmente considerar a sua expiação, pelo qual ele apaziguou a ira e a maldição de Deus. Percebe o que Cristo fez naquela cruz? Quem já leu Getsemane? Ou melhor, a passagem de Getsemane. Senão vão procurar livro aí, não tem nada a ver. Quem já leu, vai vir à memória que ele ora 3 vezes, né? Afasta de mim este cálice. E o que está em jogo aqui? Os irmãos acham que é algo diferente? O que Cristo está contemplando, se não a ira de Deus? Se não a minha e a sua culpa pelo pecado? E é isso, irmãos. Nós não entendemos o horror que é isso para alguém que é santo, santo, santo. Nós não podemos contemplar o que não é pecado para alguém que não peca, como Cristo. E ele sente agonia, nojo, pavor, sozinho. Sentimento talvez de covardia, mas não igual ao nosso. Portanto, a morte que ele enfrentou teria sido saturada de horror, visto que não podia oferecer satisfação por nós sem sentir, em sua própria experiência, o terrível juízo de Deus. E daí chegamos a conhecer mais plenamente a enormidade do pecado, pelo qual o Pai Celestial demandou tão terrível punição em seu Filho unigênito. É textos como esse que faz nós percebermos o quão terrível é o nosso pecado à vista de Cristo e de Deus. Ver que o Salvador agoniou, ver que ele sentiu. Mas diante disso, ele vai dizer: e o que direi? Aqui vemos ante nossos olhos o quanto nossa salvação custou ao Filho de Deus. Quando ele foi reduzido a tal extremo de angústia, que não achava palavras para expressar a intensidade de sua tristeza, nem mesmo resolução como homem, ele lança a mão da oração, a qual é seu único recurso restante, e roga que fosse poupado da morte. Uma vez mais, percebendo também que pelo eterno propósito de Deus, ele fora designado a ser um sacrifício pelos pecados. Subitamente corrige aquele desejo que sua pródiga dor arrancara dele, e estende sua mão, por assim dizer, a fazer-se recuar, para que consentisse inteiramente na vontade do Pai. Com esse o que direi, Cristo está dizendo, é como se ele tivesse percebido a agonia que ele passaria, mas ao mesmo tempo ele não cai em si, mas ele já sabia o que eu vou dizer. Foi para isso a qual o Pai me enviou, com este propósito. E nesta passagem, devemos observar 5 passos que ocorrem durante o texto. Qual é o primeiro? Ele faz uma queixa de veemência e tristeza. E segundo, ele se sente na necessidade de um remédio a fim de não ser esmagado pelo temor e indaga a si mesmo o que deveria fazer. Percebe o que Jesus passou por sua causa? Por sua e pela minha causa. Olha o passo 2.
ele se sente na necessidade de um remédio, de um alívio, a fim de não ser esmagado pelo temor. E indaga a si mesmo, o que eu devo fazer? Vou voltar atrás? Mas eles vão perecer no inferno. O Pai vai esmagá-lo. Ou esmagá-los. No terceiro, ele vai ao Pai e roga-lhe que o liberte. Quarto, na passagem, ele se retrata do desejo, que bem sabe ser inconsistente com sua vocação, e escolhe antes sofrer tudo do que deixar de cumprir o que o seu Pai lhe impusera. Olha quem é Cristo. Olha quem é Cristo. Ele não titubeou, mas ele parou e pensou um instante. Percebe? Ele poderia ter parado. Não vou morrer por você. Mas ele não fez isso. Ele foi tão obediente ao Pai, que ele disse, para isso eu vim. Em último, na passagem, a gente percebe que ele fica satisfeito só com a glória de Deus e esquece tudo mais e atribui a si mesmo nenhum valor. Salmos 2, se eu não me engano, ou é outro salmo, vai falar sobre ele se vendo como um verme. Cristo. É o que ele está se vendo. Por te substituir. Por me substituir. E você pensa que a cruz é pouca coisa. E nós meditamos pouco na cruz, né? Cruz. Por esta causa eu vim para esta hora, ele diz. Pois ainda que ilicitamente ele pudesse nutrir medo da morte, contudo, considerando a razão pela qual ele for enviado, e o seu ofício de redentor que demanda dele, então apresenta a seu Pai o medo oriundo de sua natural disposição, a fim de que o mesmo fosse subjugado, ou melhor, sendo subjugado, ele se prepara livre e espontaneamente para executar a ordem de Deus. Nessa passagem, de tantas aplicações, podemos concluir uma aqui agora. Se estivesse, ora, se os sentimentos de Cristo, que eram livres de todo e qualquer pecado, tinham de ser restringidos desta maneira, com tanta solicitude, devemos aplicar-nos a este alvo, visto que os numerosos afetos que ele emanou, ou que emanam dele, afetos que emanam de nossa carne, são em nós tantos inimigos de Deus. Que os santos, pois, preservem ou perseverem em fazer a si mesmo, até que tenham negado a si mesmos. Eu sei que eu li errado aqui, agora eu vou consertar. O ponto é que, se Cristo teve que restringir suas afeições, teve que segurar os seus sentimentos, para cumprir sua vocação, você acha que Deus não vai nos chamar para isso também? É preciso observar-se ainda que devemos restringir não só aqueles afetos que são diretamente contrários à vontade de Deus, mas também aqueles que obstruem o progresso de nossa vocação, ainda que em outros aspectos não sejam perversos ou pecaminosos. Para tornar isto mais plenamente evidente, devemos colocar na posição mais nobre a vontade de Deus, na segunda, a vontade humana pura e integral, da qual Deus ortogou a Adão, e tal como havia em Cristo, e última, a nossa, a qual se acha infectada pelo contágio do pecado. É isso que o texto nos chama, a observar exatamente isso. Ou você acha que Cristo, ele, em sua humanidade, percebe como o texto fala da humanidade de Cristo? Ele não tinha afetos, não tinha emoções. Cristo era humano. Humano. Exatamente aí que percebemos o quão agonia ele sentiu
antes mesmo de subir no madeiro. Mas ele segurou os seus afetos, ele segurou as suas emoções. Não meditamos muito nisso, né? Mas ele restringiu. E o verso 28 vai dizer: Pai, glorifica teu nome. Com estas palavras, ele testifica que prefere a glória do Pai a todas as demais coisas, inclusive negligencia e desconsidera a sua própria vida. Uma aplicação e a verdadeira norma de todos os nossos desejos, a partir de Cristo, perceber que o desejo dele era glorificar o nome de Deus, é buscar a glória de Deus de tal maneira que todas as demais coisas deem lugar a ela, pois ela deve ser reputada por nós como uma rica recompensa, levando-nos a suportar pacientemente tudo o que é vexatório ou desagradável. Há alguns que largam o evangelho por conta de amigos os desdenhar. Pessoas que deixam o evangelho, irmãos, para o vexame. Porque pessoas os zombam. Eu acredito que pessoas assim não compreenderam o evangelho, não perceberam o que Cristo fez por eles, não perceberam o que Cristo passou no lugar deles. Ou seja, talvez Cristo nem tenha mesmo ido no lugar deles, para que eles não percebessem o que Cristo passou. E ainda nisto, Deus vai dizer: já o tenho glorificado. É como se ele quisesse dizer: consumarei o que comecei. Salmo 138, verso 8 vai dizer: nunca deixei imperfeita a obra, nunca deixa imperfeita a obra de suas mãos. Então é como se o Pai estivesse dito: consumarei o que comecei. Outra vez o glorificarei. A resposta do Pai à oração de Jesus. É isso que nós vamos ver aqui. A resposta do Pai à oração de Cristo. Matthew Henry, não sei falar esse nome, comentando esse texto, ele vai dizer: o nome de Deus foi glorificado na vida de Cristo, em sua doutrina e milagres, e todos os exemplos de sua santidade e bondade que ele deu. Agora seria mais glorificado na morte e sofrimento de Cristo. O ministério de Cristo glorificou a Deus, porém em sua morte o exaltaria mais. A sabedoria e poder divino, sua justiça e santidade, sua verdade e bondade foram grandemente glorificados. As exigências de uma lei quebrada foram completamente cumpridas. A afronta ao governo divino fora reparada. E Deus aceitou o pagamento, declarando bem pago. Agora, na morte, ressurreição e ascensão do Filho ao céu, o Pai seria mais glorificado do que nunca. E é exatamente por isso que o Pai vai dizer no texto: digo Deus Pai, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Não sei se você percebeu, mas o texto acabou. E a conclusão, irmãos, é que o pecado de nossa alma foi a perturbação da alma de Cristo quando ele se ocupou de redimir-nos, salvou-nos e fazer de sua alma uma oferta por nosso pecado. A perturbação de sua alma foi planejada para aliviar a perturbação de nossa alma. E é nisso que deveríamos ser gratos. Cristo voluntariamente permitiu que a sua alma fosse perturbada, para que a nossa, eternamente, não fosse mais perturbada. Se nós, a partir disso, não quisermos devotar a nossa vida a Cristo, nada mais fará. E uma aplicação final, John Owen vai dizer: uma visão verdadeira da glória de Cristo tem o poder de nos mudar
até que nos tornemos semelhantes a Cristo. O conhecimento da glória de Cristo é a fonte da nossa bem-aventurança eterna. Percebe? O Pai disse: já o glorifiquei e o glorificarei ainda. Cristo é o Filho glorificado do Pai. E uma visão correta e verdadeira de quem é o Filho de Deus nos fará sermos conformados à imagem desse Filho, desse nosso Deus. E um texto que diz isso é 2 Coríntios 3,18, que diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A glória de uma passagem como essa, irmãos, e eu vou encerrar, é que numa passagem como essa podemos observar a agonia de Cristo, a alegria do Pai de ver o Filho se aproximando para executar o seu plano. A agonia de Cristo e a perturbação de Cristo, a qual podemos contemplar. Que ele se perturbou para que nós não fôssemos perturbados eternamente. Porque alguns mistificam o inferno e achamos que o inferno, sei lá, seja como aqueles filmes, né, de Tim LaHaye, Infernos em Chamas, né? É muito fraco aquele inferno, irmãos. Muito fraco, só fogo. As Escrituras parecem nos dizer que as nossas almas, ou as almas daqueles que irão, serão perturbadas eternamente. Suas consciências os acusarão eternamente. Se você acha que o inferno é pouca coisa, percebe? Esse inferno, como diz Charles Haddon Spurgeon, é o que Cristo bebeu. É dessa perturbação que Cristo sentiu ali. E é dessa perturbação a qual o Filho de Deus nos livrou. E é isso que nos faz ter alegria. Não tem nada que nos faz ter mais alegria do que isso. E eu encerro. Deus abençoe. Louvado seja Deus, irmãos. Vamos colocar em pé e vamos orar, agradecendo a Deus por mais um culto. E que o irmão seja fortalecido na graça do nosso Deus para enfrentar mais uma semana que se inicia. Amém? Os visitantes sejam muito bem-vindos, voltem sempre, tá bom? Temos cantina no final, se quiserem ficar para participar, são bem-vindos também. Mas vamos orar nesse momento, agradecendo ao nosso Deus. Oremos.